Povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer a nossa lição de número 9. Hoje nós vamos estudar o assunto, a ceia do Senhor, para a nossa compreensão. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e permanecesse com a sua Bíblia aberta na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 de Coríntios, capítulo 11. Eu vou estar lendo aqui o versículo 23. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Na igreja evangélica reformada, se admite apenas 2 sacramentos. Nós já falamos sobre um deles, que é o batismo. Mas o outro sacramento é a ceia do Senhor, que é o nosso assunto hoje. Então, no Antigo Testamento, a circuncisão passa a ser, no Novo Testamento, o batismo. No Antigo Testamento, a celebração da Páscoa passa a ser, no Novo Testamento, a ceia do Senhor, instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Foi ele que nos orientou a realizar a ceia do Senhor. Quando Deus, que é Yahvé, ordenou no Antigo Testamento a Moisés que retirasse os hebreus do Egito, casa da servidão, e os conduzisse para Canaã, a terra prometida, o faraó não gostou muito não, ele se opôs, ele não queria deixar o povo sair de lá. Ele não queria perder a mão de obra gratuita que ele possuía. Os hebreus eram escravos no Egito. Você pode encontrar essa leitura, esse registro, no segundo livro da Bíblia, que é o Êxodo. Você pode observar isso. Eu estou aqui me referindo ao capítulo 11 e também ao capítulo 12. Em Êxodo 12, Yahvé, que é Deus, ele orienta os hebreus a sacrificarem um cordeiro ou um cabrito sem defeito, um macho de 1 ano. E com o sangue desse animal, eles deveriam marcar os batentes das portas. Cada família poderia sacrificar um cordeiro. E se a família fosse pequena, a família também poderia convidar o vizinho mais próximo. Olha, Deus aqui está preocupado com a questão do desperdício. Ele gostaria que não houvesse desperdício. E com este sangue do cordeiro marcado, nos batentes, o espírito da morte que passaria naquela noite livraria os filhos primogênitos, ou seja, os primeiros filhos, o primeiro filho, o filho mais velho dos hebreus, e este sangue marcado na porta, o espírito da morte passaria por alto e este filho era livrado da morte. A palavra Páscoa, no hebraico, significa passagem, passar por cima. A travessia, a passagem no Mar Vermelho, mas também a passagem de um estado de vida para outro. Essa é a intenção da palavra. A ceia do Senhor, assim como o batismo, é um meio de graça. Isto é, um meio que Deus usa para nos alimentar espiritualmente, promovendo assim o nosso crescimento espiritual. No Novo Testamento, como dissemos, o sinal atualizado, ou seja, o sacramento, o rito sagrado instituído por Jesus, passa a ser a ceia do Senhor. Páscoa, no Antigo Testamento, ceia do Senhor, no Novo Testamento. E Jesus, juntamente com seus discípulos, eles celebraram a comunhão do corpo e do sangue, simbolizados pelo pão e pelo vinho. A ceia do Senhor é uma representação simbólica
que comemora e proclama a morte, o sacrifício único, perfeito e completo que Cristo fez para que houvesse remissão de pecados, ou seja, perdão de pecados, para que houvesse também redenção, ou seja, libertação. A Páscoa no Antigo Testamento aponta para Jesus. Quando João Batista diz: "Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", lá em João 1:29, ele está informando que a ceia do Senhor é uma representação simbólica da morte de Cristo em nosso favor. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 24 e 26 diz assim: "E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha." Pergunta: quando devemos celebrar a ceia do Senhor? As igrejas evangélicas reformadas celebram uma vez por mês. Há igrejas que celebram uma vez a cada 6 meses. Há igrejas que celebram uma vez por ano. Nós resolvemos, como igrejas reformadas, celebrar uma vez por mês. A ceia do Senhor, ela é um símbolo da união espiritual de todos os cristãos, os que creem. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, assim diz: "Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão." 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 diz assim: "Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito." A correta motivação na participação da ceia do Senhor estabelece um vínculo de pertencimento. Nós pertencemos à família cristã. A ceia do Senhor também nos orienta, ou seja, tem função em nos educar e nos corrigir. Paulo nos informa isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 28 e 29. "Examine-se o homem, ou seja, o ser humano, a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação." Portanto, torna-se necessário coerência na forma como nós vivemos. Nós chamamos isso, em teologia, de ortodoxia, que é credo e conduta, ou seja, nós precisamos crer, mas também nós precisamos ter uma conduta que seja coerente em função daquilo que nós dizemos crer. Torna-se necessário, então, aqui um balanço na vida. É isso que ele está nos informando nos versículos 28 e 29, quando ele diz: "Examine-se", faça um discernimento. Fazer um balanço na vida, colocar a casa em ordem, antes de participarmos da ceia do Senhor. Dar uma geral, dar uma faxina, uma limpeza, um banho. Isso é o mesmo que dizer: arrependam-se, para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor e sermos reestabelecidos à comunhão. Nós precisamos nos voltar para Deus. Aqueles que participam com corações não arrependidos, com mentes não arrependidas, eles comem e bebem juízo para si próprios. O apóstolo Pedro nos informa em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dizendo:
porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, a ceia do Senhor, ela nutre espiritualmente os cristãos e também chama a nossa responsabilidade. A ceia do Senhor promove a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A ceia do Senhor promove a comunhão com os irmãos, com as irmãs. Isso se chama unidade na igreja. A ceia do Senhor também nos alimenta espiritualmente e promove em nós o crescimento espiritual. Quais são os elementos da ceia? Pão e vinho. Nós nos utilizamos do suco por alguns motivos, porque anteriormente na igreja se excediam no beber o vinho. E também nós queremos hoje trabalhar a questão de pessoas que estão lutando contra a dependência do álcool. Porque o pão e o vinho, o que o pão e o vinho simbolizam? O pão simboliza o corpo, o vinho simboliza o sangue. O corpo, nas palavras de Jesus, o corpo que é dado por vós, o sacrifício único, perfeito, a justiça de Deus sendo estabelecida. O cálice, nas palavras de Jesus, este cálice é a nova aliança no meu sangue, a aliança do amor, a aliança da graça. Há 4 interpretações em relação ao significado dos elementos que compõem a ceia do Senhor, o pão e o vinho, o pão e o suco. Interpretações que tentam explicar a presença de Jesus na ceia. Vejamos, na Igreja Católica, essa interpretação se chama transubstanciação. Significa que, no entendimento da Igreja Católica, a substância do pão e do vinho é miraculosamente transformada em corpo e sangue de Cristo. O pão e o vinho não são mais pão e vinho, embora pareçam ser. O pão se torna carne e o vinho se torna sangue, mediante a oração feita pelo sacerdote, o padre, na ministração da ceia do Senhor. O participante não pode mastigar a hóstia, porque ela é o corpo de Cristo. Essa posição entende que a ceia do Senhor é um sacramento, mas também um sacrifício. Como sacramento, alimenta a alma. Como sacrifício, Cristo é novamente oferecido para a expiação de pecados. Ou seja, se repete a sua morte. Assim, a sua obra já consumada na cruz precisa ser refeita. Atenção, a ceia do Senhor não acrescenta nada à obra expiatória de Cristo. A ceia do Senhor é uma refeição pactual que celebra a obra da expiação de Cristo. Também é um meio de fortalecimento da nossa fé. Enquanto olhamos para Ele, a ceia do Senhor é um saborear anterior a um banquete futuro, um banquete que vamos participar. Essa doutrina da transubstanciação da Igreja Católica é uma doutrina equivocada. Nós temos também uma outra posição, que é a posição da consubstanciação. Os luteranos rejeitaram a doutrina da transubstanciação, doutrina católica. Os luteranos, eles adotaram a consubstanciação. Eles entendem ainda que o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Para Lutero, que é o pai da Igreja Luterana, Lutero que fundou a Igreja Luterana,
No sacramento da ceia, no entendimento dele, havia a presença física de Cristo na comunhão. Porém, os elementos não se alteravam. Você viu? A Igreja Católica diz que os elementos se alteram, se transformam em corpo e sangue. Para Lutero, ele disse, olha, tem a presença física de Cristo na comunhão, porém os elementos não se alteram. Mas ele entendia que junto com essas substâncias do pão e do vinho, no ato da celebração, estão a presença do corpo e sangue de Cristo. Isso é consubstanciação. Tem mais. Tem uma outra posição que é de memorial. Essa é a outra posição. O reformador Zwinglio e Lutero, eles divergiam teologicamente sobre o sacramento da ceia do Senhor. Para Zwinglio, que rejeitou a doutrina da transubstanciação da Igreja Católica e também a doutrina da consubstanciação de Lutero, a ceia do Senhor era apenas um memorial da morte de Cristo, pelo que Cristo fez pelos pecadores, ou seja, um ato de reafirmação de fé do participante. Essa doutrina chama-se memorial, doutrina adotada por várias igrejas evangélicas, principalmente os luteranos. Mas o problema aqui é que não é tão somente um memorial, como afirmava Zwinglio, mas sim, conforme o apóstolo Paulo nos orienta, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então não é tão somente para lembrar, mas também de discernir. Portanto, torna-se necessário aqui exame, autoexame, arrependimento, discernimento. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 28 e 29, o apóstolo Paulo assim nos orienta: examine-se o ser humano a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Presença simbólica e espiritual de Cristo. Para João Calvino, reformador do século XVI, doutrina calvinista, o pão e o vinho não se transformam, como informa a transubstanciação da Igreja Católica. A substância do corpo e do sangue de Jesus também não se soma à substância do pão e do vinho, como interpreta a doutrina da consubstanciação de Lutero. E também a ceia do Senhor não é um simples memorial, como entendia Zwinglio. Para Calvino, Jesus Cristo está presente espiritualmente no pão e no vinho, na pessoa do Espírito Santo. A presença de Jesus Cristo em espírito, em meio a nós, é tão real como o pão e o vinho, pois comunicam e alimentam espiritualmente os participantes. Ao participar do pão e do vinho, a ceia do Senhor, o cristão participa espiritualmente do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Essa interpretação parece nos aproximar mais do sentido das palavras de Jesus quando ministrou a ceia. Observe versículos 24 e 26. Tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto,
quando participamos da ceia do Senhor, nós cremos na presença espiritual do Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo em meio a nós. Amém? Perguntas e respostas que muitas vezes passam pela nossa cabeça e gostaríamos de colocar aqui. Qual é o significado da ceia do Senhor? Resposta: Jesus Cristo. Quem ministra a ceia do Senhor? A Bíblia não apresenta uma posição clara sobre esse assunto. Nas igrejas evangélicas, nas igrejas reformadas e presbiterianas, é consenso que somente os pastores ordenados ministrem o sacramento da ceia do Senhor. Então a resposta é pastores ordenados. Quais são os propósitos, finalidades na ministração da ceia do Senhor? Primeiro, gratidão a Deus. Por isso que Jesus colocou, e tendo dado graças. Jesus agradece primeiramente. Jesus externa a gratidão. Jesus nos ensina a sermos gratos. Observação: o momento da ceia não deve ser um momento triste, mas sim um momento alegre. É uma festa de gratidão, é ação de graças, pelo que já foi feito por nós em Cristo. Segundo, em memória a Jesus. Fazer isto em memória de mim, é o que ele diz, que nós precisamos. Essa é a nossa postura, a nossa atitude. Um momento para que nós possamos avaliar o que já foi feito por nós, como foi feito e também quanto custou. Um momento para que nós venhamos a nos arrepender, nos voltemos a Deus. Um momento de recomeços. Terceiro, comunhão. O que nós temos em comum em nossa participação na mesa do Senhor. Comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2, assim nos informa o apóstolo Paulo. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, ele diz assim para a igreja: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Portanto, participar da ceia do Senhor é um privilégio. Mas tem mais coisa. Propósito, proclamação. Ao participarmos da ceia do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e também beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Quem pode participar da ceia do Senhor? Resposta: pecadores. Pessoas assim como eu e você. Porque se não for para pecadores esta mesa, ninguém pode participar. Lembra-se, observando aqui, lembra-se, quem estava com Jesus quando ele ministrou a ceia? Naquela noite, naquela quinta-feira à noite. Lembra-se quem estava participando da ceia do Senhor? Lembra-se o que eles já tinham feito e também o que iriam fazer? Judas havia vendido Jesus, entregue Jesus. Pedro iria, logo pela madrugada seguinte, negar a Jesus. Aquele mesmo que disse que estaria disposto, estaria pronto a morrer por Jesus, estaria pronto a ser preso por Jesus, o nega 3 vezes, logo pela madrugada. Eu não conheço esse homem. Eu nunca vi esse homem. Eu não sou desse homem. Na Igreja Presbiteriana Independente, nós entendemos que o pacto da graça estabelecido por Deus, lá no Antigo Testamento, a aliança da graça de Deus para com o seu povo, ele é estendido a toda a família. Ou seja,
Os nossos filhos também podem participar da ceia do Senhor, assim como os hebreus comemoraram a Páscoa, a família toda participando. O Senhor estabelece a Páscoa e diz que é para todos. Portanto, a participação dos filhos também deve ser observada na ministração da ceia do Senhor. Os pais devem ministrar aos seus filhos os elementos da ceia do Senhor. Algumas considerações. Evite participar indignamente. Isto não é. Você precisa reconhecer o valor espiritual do que está fazendo. É o que nos alerta a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Evite participar sem autoexame. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Reconhecer erros, reconhecer que somos pecadores diante de Deus. E também devemos perdoar uns aos outros. Por isso que o texto diz, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examine-se o homem, o ser humano, a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Mas também devemos evitar participar sem discernimento do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por esse motivo aqui, muitas igrejas, isso é muito importante, presta atenção, por esse motivo aqui, muitas igrejas proíbem as crianças de participarem da ceia. Porém, se esquecem que o Senhor Jesus Cristo sonda as nossas intenções, sabe de todas as coisas e também sabe que as crianças, mesmo desprovidas de discernimento, são muito mais puras que os adultos nos seus pensamentos, nos seus atos e nas suas palavras. A pureza nas crianças, a sinceridade nas crianças, muito mais do que em nós. Por isso que há um pacto da bênção da parte de Deus para com todas as famílias da terra. Êxodo capítulo 12, versículos de 43 a 51, anota para você ler. Êxodo capítulo 13, nos versículos de 1 a 16. A partir do pacto da circuncisão, ou seja, do sinal atualizado que é o batismo, e a participação das crianças na ceia do Senhor, é uma grande oportunidade que os pais têm de comunicar a obra da redenção para que estas sejam fortalecidas na fé pela misericórdia, pelo perdão e pela graça do Senhor para conosco em um momento oportuno. Alerta para com a não observação, pois produz fraqueza, doenças, mortes. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Deus é justo e disciplina seu povo a fim de evitar que o mesmo seja condenado com o mundo. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 31 e 32. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, a participação na ceia do Senhor, como igreja que somos, como com os nossos irmãos em Cristo, ela nos permite 4 olhares. Vejam só. Primeiro, a participação na ceia do Senhor nos permite olhar para Jesus e para a sua cruz. Façam isto em memória de mim. E externarmos gratidão, alegria, pois Jesus venceu a morte, ressuscitando. Segundo, a participação na ceia do Senhor nos permite olhar para dentro
de nós é o momento do autoexame, a autoanálise, a reflexão. Terceiro, a participação na ceia do Senhor nos permite olhar para os lados, para os nossos irmãos, para as nossas irmãs em Cristo, que participam na igreja. E quarto, a participação na ceia do Senhor nos permite também olhar para frente, com esperança. Esperança no amanhã, esperança na vida eterna, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês, Deus nos ajude. Abraço, até o nosso próximo estudo.